E o estado de São Paulo lançou um novo site chamado Dengue Sem Dúvidas, um trocadilho da palavra 100 com o número 100, para informar a população na luta contra o Aedes aegypti, até porque, sabe, o dengue aparece todo ano, e todo ano a população tem dúvida em relação a isso. Então esse site responde a 100 perguntas frequentes que são feitas em relação à dengue. Para tratar desse assunto, está conosco a Regiane de Paula, que é epidemiologista, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Tudo bem com a senhora? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito bom falar com vocês. Muito obrigada. Como que funciona esse site? Qual é o objetivo da Secretaria com essa nova ferramenta para que a população se informe sobre a dengue? Essa ferramenta ela tem como principal função tirar as dúvidas da população, que é a informação, a melhor arma hoje no combate ao Aedes aegypti. Nós sabemos que 80% dos criadores estão nas residências, então é muito importante que as pessoas conheçam, não só quando a gente está falando aqui de dengue, mas também de chikungunya e zika. Então as 100 principais perguntas, elas estão sendo respondidas nesse site e qualquer um pode acessar e tirar sua dúvida. Inclusive, uma coisa que é muito importante, se eu tiver febre, dor no corpo, se eu devo me medicar. E a resposta será sempre não, procure uma unidade básica de saúde, porque você pode ter o seu caso agravado se você tomar algum medicamento como um anti-inflamatório, um corticoide, que não deve ser tomado. Então, o brasileiro tem essa mania, né, de se automedicar. É muito importante que isso não aconteça. Isso é bem importante, sim, porque as pessoas tendem, né, a ter uma dor de cabeça mais forte, os sintomas que são parecidos com a gripe, se automedicar, até porque esses remédios estão disponíveis nas farmácias sem receita, e aí pode agravar o quadro. Eu vou abrir aqui a série de dúvidas que tenho sobre a questão da dengue, se a senhora me permitir, Claro. doutora Regiane, que é o seguinte: hoje o mosquito da dengue cresce tanto em água limpa quanto em água suja ou não? Ele cresce hoje, a gente está tendo uma mudança climática muito importante. Então, nós já temos estudos que demonstram que também em água parada, mas que não é essa água limpa que a gente imagina de uma caixa d'água ou de uma tampa de garrafa, até mesmo de um pneu, mas essa água mais suja eu também posso ter o ovo do Aedes aegypti. Eu queria perguntar, a senhora falava sobre a automedicação, que não é o melhor caminho, não mesmo para o combate à dengue, para quem está com a doença. Quais remédios podem piorar o quadro? Os anti-inflamatórios, os remédios com corticoides, eles podem piorar muito o quadro de dengue. Então, é muito importante que as pessoas não se automediquem. Eu não vou nem dizer qual é aquele que deve ser usado, porque na unidade básica de saúde, o médico e o profissional de saúde, ele tem esse controle, porque é muito disso, né? Se as pessoas tomam uma medicação nesse momento em que a gente tem esse número grande de casos, e eu estou com uma febre, eu estou com uma dor no corpo, e não associo isso à dengue, toma essa medicação, a minha primeira ação, que não foi ir à unidade básica de saúde, se eu não tiver uma hidratação correta, o que vai acontecer é que esse caso pode se agravar, principalmente se eu tiver em extremos de idade, quando a gente está falando das pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades, e as pessoas, os muito jovens, as crianças. Então é muito importante que todos fiquemos atentos, pais, os adolescentes. A gente vai fazer inclusive uma estratégia importante na escola a partir do dia 1º, um dia D de mobilização, em que a gente vai estar conversando com esses alunos, esses adolescentes, da importância que é falar sobre dengue, eliminar criadouros e o manejo correto para esses pacientes. Vou voltar aqui a ordem, eu e o Lupato fazendo um bate-bola aqui, um ping-pong, e daqui a pouco a gente vai ter os ouvintes, né, fazendo perguntas também. Mas a minha dúvida é o seguinte: eu li, e eu não quero absolutamente aqui reproduzir fake news, exatamente por isso eu estou fazendo essa pergunta para a senhora, para que a gente esclareça, que as roupas pretas, elas afastam um pouco o mosquito, isso é verdade? É o contrário, né?
Então, na verdade, o importante é que, porque assim, quando a gente tem muitos estudos hoje que falam sobre muita coisa que a gente viveu no passado, mas a gente está tendo uma mudança climática importante e o El Niño está presente. Com essa mudança climática, nós temos uma adaptação do próprio mosquito, do próprio Aedes aegypti. Então, o importante é que eu use roupas claras e os estudos demonstravam que eles tinham hábitos diurnos, mas hoje a gente não pode também dizer que é só o hábito diurno do mosquito. Então, todos os cuidados devem ser tomados e é muito importante que a gente elimine os criadouros e a roupa preta, ela atrai. Então, a roupa clara, ela tende a não chamar esse Aedes, mas também hoje, com o número de casos que a gente tem e com essa proliferação do mosquito, não é algo tão certo como foi no passado. Então, não é algo que a gente possa confiar e dar isso como certo hoje. Minha última dúvida, antes da gente trazer aqui a participação do ouvinte. Repelente. Tem essa história de que não é qualquer repelente que vai te proteger contra o Aedes aegypti especificamente. Tem isso mesmo? A gente tem um componente específico do repelente, que é a icaridina, que ele repele o Aedes. E uma coisa muito importante que a gente precisa dizer aqui é que, principalmente as gestantes, elas precisam saber quais são os repelentes que elas podem usar. Não é qualquer repelente que a gestante pode utilizar. Então, é muito importante que ela converse com o obstetra dela e saiba, ou vá a uma unidade básica de saúde, converse com um profissional de saúde para saber que tipo de repelente ela pode usar. Então, qual que é o repelente que protege contra o Aedes aegypti? Ele tem icaridina. Icaridina. Tem que ler o rótulo e garantir que tem icaridina. Tem pergunta de ouvinte também, doutora. 11 999 048756. Bom dia, eu sou Isabel de Ribeirão Preto. Eu gostaria de saber se existem pesquisas no sentido de diminuir a população do mosquito da dengue, além dessas campanhas que a gente está acompanhando, né, para a eliminação dos possíveis criadouros e tudo mais. É um empenho muito grande, a população tem que agir nesse sentido. Mas se existem pesquisas assim para diminuir a população do mosquito, para que a população do mosquito diminua. Vamos lá. Nesse caso específico, e obrigada pela pergunta, para a gente ter a possibilidade de responder, a gente está falando de novas tecnologias, né? Entre as novas tecnologias, que o Ministério da Saúde, inclusive, ela está desencadeando em alguns estados, e o estado de São Paulo terá uma Wolbach, que é uma bactéria que é introduzida no mosquito para que ele fique estéril. Veja, você tem aí sim novas tecnologias, como também o mosquito do bem, que é o Aedes, que é estéril. Só que ainda é uma discussão muito grande sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos de escala. Então, você tem aí, você tem um projeto, mas esse projeto, vamos imaginar o estado de São Paulo, 645 municípios com um território enorme. Para que a gente tivesse uma estratégia exitosa, a gente precisaria que isso estivesse em grande escala. E hoje, o Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, não ainda tem condições para isso, mas a gente caminha já para olhar para novas tecnologias, sim. Mas neste momento, e acho que pelos próximos anos, como a vacina também, né? A vacina também vem como algo que para o ano que vem e para o próximo ano com a vacina do Butantan, que é de uma dose só, a gente tem a possibilidade de ter uma nova tecnologia, não para diminuir o mosquito, mas para que a gente tenha uma resposta a isso, mas a gente ainda não tem escala sobre isso. Então a gente ainda continua falando que a melhor forma é eliminar o criadouro 10 minutos por semana, que a gente possa olhar para todos a nossa casa, o nosso quintal, a calha, a nossa bandeja de geladeira, tirar o lixo e aí dessa forma eliminar o criadouro do Aedes aegypti. Mais uma pergunta de ouvinte. Bom dia, amigos da Bandeirantes. Eu sou Augusto Chicaroli, de São Bernardo do Campo. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre esse problema da dengue. Com o avanço das tecnologias de criação de vacinas e remédios, não seria possível também se criar uma doença que ataque exclusivamente esse mosquito da dengue, acabando com a população deles?
obrigada pela pergunta, Alberto. Veja, eu não posso fazer extinção de nenhum tipo de inseto, de animal, porque isso não é plausível para o meio ambiente. O que a gente precisa é ter uma vacina e que essa vacina seja eficaz. E junto com a vacina, que a gente possa ter novas tecnologias que diminuam a população, mas eu não posso falar em erradicação dessa população de vetores. Isso é muito importante que a gente coloque aqui. E remédio contra a dengue, doutora? Porque não tem, né? Não tem. Nós só temos os remédios, que são esses remédios que a gente trabalha de forma, no manejo desse paciente, para dor. Não existe um antiviral, né? Nós estamos falando do mosquito Aedes e ele tem 4 sorotipos de vírus. Então, nós podemos pegar 4 vezes a dengue, pelo sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3 e sorotipo 4. A eficácia maior é uma vacina que possa contemplar e nos dar uma imunidade para os 4 tipos de vírus da dengue. Já tentaram criar um remédio que seja antiviral contra a dengue? Eu desconheço. Os estudos que a gente trabalha aqui não falam em um antiviral para isso, porque ele teria que ter um espectro muito grande para esses 4 vírus. E sim, a gente tem conversado e tem feito, o Instituto Butantan, reitero aqui, está trabalhando numa vacina de dose única, que é muito importante isso, para os 4 sorotipos da dengue. Essa é uma tecnologia importante. Mais uma pergunta de ouvinte aqui. Bom dia, tudo bem? Aqui é Rafael, da região do Sacomã. Eu tenho uma dúvida em relação à dengue. Eu estava esses dias em Itaquera e eu presenciei uma equipe da prefeitura tentando tocar a campainha de uma casa que tinha gente que morava dentro, só que a casa está meio mal cuidada, e a prefeitura ficou tocando campainha, bateu palma, ninguém atendeu. A prefeitura foi embora e a pessoa saiu. Eu queria saber, para esses casos, o que a prefeitura faz? Ela depois retorna com um pedido para entrar na casa ou simplesmente deixa para lá? Obrigado, abraço, parabéns pelo programa. Essa é uma outra pergunta muito interessante. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que muitas vezes, quando você tem um agente de controle de endemias ou de saúde, que são municipais, estão indo até a casa, algumas pessoas têm até medo de abrir essas residências. Para isso, o Estado de São Paulo, através do COI, do Centro de Operações de Emergência contra a Arbovirose, está trabalhando junto e proporcionando que a Defesa Civil e o Exército entrou na sexta-feira nessa reunião conosco, ele possa estar junto aos municípios que solicitarem, para que eles estejam junto nessa visita casa a casa, como a gente fala. O agente de controle de endemias ou de saúde, ele anota esse local em que ele viu e não foi recebido e ele deve retornar. Então, agora, com a presença do Exército, da Defesa Civil, a população se sente mais segura para abrir a sua residência e poder fazer a vistoria e eliminar possíveis criadouros. Então, essa é uma estratégia que já foi utilizada e que nós estamos agora trabalhando com intensidade junto aos municípios e o governo do Estado de São Paulo. E aqui eu quero agradecer tanto a Defesa Civil do Estado de São Paulo, quanto também o Exército, que prontamente se colocou para trabalhar conosco e os 645 municípios. Bom dia, Vitor Lupato. Bom dia, Marco Antônio Sabino e os ouvintes do Manhã Bandeirantes. Eu sou Maurício de Souza, de Paraisópolis, trabalho no Altipinheiros. Gostaria de saber com a doutora se é verdade ou mito que o mosquito da dengue só morde na parte dos tornozelos das pessoas. Um beijo, um abraço e bom programa para vocês. Ô, doutora, eu já ouvi essa história de que o mosquito da dengue não voa alto. Isso, não sobe em andares mais altos, em prédios, isso é verdade? Só até 1,5 metro? Maurício. Eu vou responder para o Maurício e vou falar com o Vitor, para você e para o Marco Antônio. Ele sobe sim, ele sobe de elevador, ele entra na boleia de caminhão e vai de um lugar para outro, ele não conhece fronteira, tá? O voo dele é um voo curto, ele voa, né, um voo curto, mas ele sobe sim porque ele pega carona, inclusive, em elevador, né? Então é muito importante que a gente tenha isso muito claro. O Aedes não é porque eu estou em 15º andar, 20º andar, não, eu posso ter sim, e se eu tiver um criadouro e nesse entorno, aí sim que eu vou ter numa varanda do prédio, por exemplo, eu moro no 20º andar, na varanda de um prédio, se eu tiver ali um vaso e se eu tiver um prato nesse vaso que tenha água, vai acumular o ovo e vai ter Aedes aegypti. Então, e ele também pega carona no elevador. É importante que a gente fale isso e de uma forma muito clara para a população entender. E o Aedes, assim, é que os estudos dizem preferencialmente, mas não. Hoje a gente pode receber uma picada do Aedes
no local em que eu não passe o repelente ou que eu não esteja com uma blusa comprida, uma calça comprida, ele vai picar. A fêmea vai picar. Bom dia, Elcio de Peruíbe. Onde eu consigo fazer análise de uma piscina, da água de uma piscina, para verificar se ela está com a dengue ou não? Obrigado, um abraço. Bom dia, Vitor Lupato. Bom dia. Vai lá, doutor. Você não faz a análise da água. O que você precisa é manter essa piscina limpa, né? Então, para isso, você tem todo o controle de como trabalhar com essa piscina, com cloro, enfim. Então, o que acontece, eu estava acompanhando o que vocês estavam falando um pouquinho antes da minha entrada, é de uma piscina em algum local que a água estava esverdeada e que provavelmente pode ser um possível criadouro. O agente de controle de endemias ou a pessoa que mora ao lado pode acionar a prefeitura e a prefeitura faz uma visita e orienta, inclusive, se for necessário, a esvaziar essa piscina, a lavar essa piscina e quais são os cuidados que deve-se ter. Tem ouvinte mandando também pergunta escrita aqui para o nosso WhatsApp. O Marcos, nesse mesmo assunto, pergunta para a senhora quantos dias leva para que a água parada crie o mosquito da dengue. Existe esse número? É um ciclo, existe, é um ciclo. Por isso que a gente diz que uma vez por semana, 7 dias, você faça 10 minutos na sua casa e olhe para todo o seu entorno, para o seu quintal, para a sua geladeira, para a sua calha e faça a vistoria desses locais. Porque no 8º dia ele eclode. Então, se você conseguir fazer essa limpeza até o 7º dia, você elimina o criadouro de dengue. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Meu nome é Silvio, sou de São Paulo. E a minha pergunta é sobre o Aedes aegypti. Nós temos algum equipamento para colocar na tomada e deixar em casa que não seja prejudicial à nossa saúde, mas que façam repelir os mosquitos? Existe, só que para isso você tem que ler a bula, procurar identificar a bula desse repelente. Já existem no mercado repelentes que afastam o mosquito Aedes aegypti. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Acho que esse é o mesmo, vamos nesse aqui. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Bom dia. Eu queria saber da doutora se o tipo sanguíneo da pessoa atrai mais os pernilongos, porque tem em família uma pessoa que tem um tipo de sangue que atrai mais do que as outras. Queria saber se tem algo nesse sentido. O tipo de sangue, um deles atrai mais do que o outro. Obrigado, Francisco Tucuruvi. Não, o Aedes ele não escolhe tipo sanguíneo, e sim as pessoas que estiverem ao redor dele, aonde tem esse criadouro, e ele está ali para poder alimentar sua fêmea. Então isso não, a fêmea se alimentar, isso não acontece. Minha avó brincava, Sabino, de que quando o pernilongo estava picando só uma das pessoas na sala, porque o resto tinha sangue ruim. Era mais Pelo docinho, jeito não tem nada a ver, né? Não. Mais uma aqui. Sou Rocha, aqui de Santo André. Queria fazer uma pergunta. A citronela ajuda a repelir esse mosquito? Eu vou ficar no termo técnico. O que a gente tem certeza que repele é tudo aquilo que tem icaridina. Doutora, tem uma pergunta aqui sobre o tempo em que a gente pode ficar sem sintoma nenhum depois de tomar a picada. É bastante tempo, né? De 3 a 7 dias você deve desenvolver os sintomas, né? Então, hoje, entre 3 e 7 dias, você desenvolve os sintomas e a gente tem visto que as pessoas com 3 dias já... Eu estive no lugar em que provavelmente eu tenha tido contato com esse mosquito e aí 3 a 4 dias ela já inicia sintomas, febre, dor no corpo. É muito importante, que a gente está falando especificamente de dengue, da dor retroorbital, se for chikungunya, a dor principalmente nas juntas. Então, como hoje em todo o estado, e não é o estado de São Paulo, eu ouvi também aquilo
que o secretário Zamarco do município disse, o Estado de São Paulo, durante o ano de 2023, o governo do Estado, junto com os municípios, fez a sua lição de casa também, com planos de contingência, sala de situações, trabalhando para que a gente tivesse provavelmente um ano epidêmico melhor. Quando a gente olha, inclusive, para as nossas fronteiras, os outros estados estão em emergência e nós já estamos com o COI ativado, trabalhando com os municípios, lançamos a campanha Dengue Sem Dúvida, vamos fazer o dia D de mobilização junto às escolas. Então, estamos com a assistência preparada, que é o que o secretário Zamarco disse, para que as pessoas cheguem, para que elas possam ser hidratadas, que a principal questão é a hidratação. As pessoas que tiverem hidratação, tiverem essa preocupação, elas não tendem a agravar. Um percentual da porcentagem deve agravar, principalmente, como eu falei, aqueles que têm mais de 60 anos e comorbidades, grávidas, tem que ficar mais atentas, mas é muito importante que aos primeiros sinais e sintomas você procure uma unidade primária de saúde para o atendimento de um profissional de saúde que vai fazer todo o encaminhamento e vai manter uma regularidade da ação de como você vem se sentindo, para evitar o caso grave. Há uns dias nós entrevistamos o secretário estadual da Saúde, Eleusis Spaive, e ele falou sobre a taxa de incidência e como isso é acompanhado pelas autoridades públicas para ver qual que é a situação. Ele comentou, se eu não me engano, queria confirmar esse número com a senhora, que se a taxa de incidência passar dos 300 casos a cada 100 mil habitantes, a orientação é para que o município declare epidemia, é isso? Então, a gente primeiro que o secretário Eleusis está correto e é muito importante conversar com vocês e toda a população. Nós temos um painel de monitoramento que podem acompanhar a situação do seu município, podem acompanhar a situação do Estado de São Paulo, que é o dengue.saude.sp.gov.br e que eu tenho um painel de monitoramento diário do total de casos notificados, confirmados e dos óbitos também. Né? Aqueles que são dengue confirmados, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Então, eu tenho um painel de monitoramento que também tem um georreferenciamento por mapas que diz o seu município onde está e qual é a incidência. Nós fazemos o seguinte, nós trabalhamos de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Quando nós tivermos uma incidência de casos confirmados acima de 300 por 100 mil habitantes, a gente declara emergência. Então, nesse momento, a gente ainda não tem esse cenário. Alguns municípios têm e já decretaram epidemia e emergência. São 13 municípios no estado de São Paulo, mas a gente tem acompanhado e monitorado todos os dias, minuto a minuto, com os 645 municípios. E aqui eu quero falar também da grande parceria com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, com o seu presidente, que é o Geraldo Repp, secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, que tem trabalhado conosco o tempo todo para que a gente possa levar informação clara para vocês, que vocês possam reproduzir essa informação para toda a população. Por isso a importância do painel de monitoramento e do dengue sem dúvidas. Hoje São Paulo tem 174,6 casos por 100 mil habitantes. As autoridades de saúde do estado, no caso a senhora faz parte disso, não estão ainda trabalhando com um possível cenário de epidemia. Veja, nós, enquanto Estado de São Paulo, a gente tem monitorado os dados, mas a gente trabalha com todos os cenários. Eu preciso me preparar, enquanto coordenadora em saúde, da Vigilância em Saúde do Estado de São Paulo, para que a gente se prepare para todos os cenários, principalmente olhando para os outros estados e o cenário do Brasil. Então, eu acompanho aquilo que acontece no Brasil, mas também no estado e municípios. Então, neste momento, esse é o cenário que nós trabalhamos e se nós evoluirmos para o aumento do número de casos, o Estado de São Paulo, com os municípios, estará preparado para levar a resposta a toda a população do estado. Fico feliz porque isso mostra antecipação do governo do estado, que é o que a gente cobrava aqui no começo do Manhã Bandeirantes, antecipação de todas as autoridades, não só a reação depois da doença instalada, mas parabéns aí pela iniciativa. Doutora Regiane de Paula, epidemiologista, coordenadora em saúde de controle de doenças, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, foi muito boa, a senhora é muito objetiva, respondeu aí as dúvidas dos nossos ouvintes e a gente prestou serviço aqui juntamente, Governo do Estado e Rádio Bandeirantes.
Muito obrigada a vocês. A gente está aqui à disposição, enquanto porta-voz, para poder levar todo tipo de informação necessária e agradeço demais a Manhã Bandeirantes por nos dar essa oportunidade e realmente mostrar que o Estado de São Paulo está preparado. Não é o cenário que nós gostaríamos, mas a gente não foge disso, frente a essas temperaturas, a esse El Niño, o aumento de chuvas e calor, mas nós estamos aqui trabalhando para que o Estado de São Paulo responda e a sua população sofra o menos possível. Doutora Regiane, a Contamos gente com não toda a chegou... população também. E a gente não chegou nem no pico ainda, né? Não chegamos. A gente teve, inclusive, o que está nos preocupando, por isso que o trabalho de 2023, junto ao secretário Eleus, ao governador Tarcísio, foi muito importante, porque a gente teve uma antecipação dessa curva. Então, o que a gente esperava que fosse acontecer para março, começo de abril, já está acontecendo agora, né? Então, por isso que estamos todos trabalhando aqui na Secretaria de Estado de Saúde, com as outras coordenadorias, inclusive, da atenção primária, coordenadoria de regionais de saúde, para que a gente possa ter uma resposta caso esse cenário ainda tenha um aumento importante de casos e a gente precise acolher a toda a população do Estado de São Paulo. Obrigado, doutora Regiane. Bom dia. Obrigada, um abraço grande. E olha, Sabino, muitos ouvintes que infelizmente a gente não conseguiu trazer aqui a pergunta de todos, porque realmente muitas foram levantadas para o nosso WhatsApp. Obrigado pela participação dos nossos queridos ouvintes. Mas vamos remetê-los ao Sem Dengue, né? Exatamente. Talvez a resposta esteja lá. E olha, dá para você acessar, é bastante simples, inclusive esse site são 100 perguntas frequentes que as autoridades tinham que responder. Agora você pode acessar denguesemduvidas.sp.gov.br e o 100 é o número 100, 100. Então, dengue100dúvidas.sp.gov.br, o site que você acessa e lá pode encontrar a resposta para a sua pergunta. 11:06. Rede Bandeirantes de Rádio.